A Andrade escreveu, tenho crise de pânico quando eu saio sozinha. Então, crise de pânico é medo. Então, você tem medo quando sai sozinho. Percebe? Ó, medo da solidão. Medo de estar sozinho. Essa crise, essa intensidade, você pode perceber como uma tristeza. Então, você sente medo e esse medo aumenta junto com a tristeza, que aumenta quando você está sozinha. É que quando você está sozinha, você tem que se relacionar com a sua tristeza. E você tem medo disso. E o que eu estou dizendo é, você precisa se relacionar com a sua tristeza. Você precisa conversar com ela e dar acolhimento para ela. Quando você busca estar junto com pessoas, você está fazendo isso para fugir de cuidar de você. Enquanto você fizer isso, não vai mudar. Você precisa entender que você precisa dialogar com o que você está sentindo. Dialogar com empatia. E aí, o que eu te indico? Assista as outras aulas. Vai no YouTube, no canal Constela SP. Ou no meu perfil no TikTok tem um link para o YouTube. E aí vai ter vários vídeos lá. Você busca playlist, aí você vai achar Anti-Tristeza. Lá tem 100 aulas sobre como lidar com a tristeza. A Eliane escreveu, então... medo de estar só é medo de enfrentar a tristeza. Exatamente. E isso que eu estou dizendo, Eliane, você consegue perceber. Quem tem medo de estar sozinho? Tem medo do que sente quando está sozinho. Certo? Eu estou construindo um raciocínio, só que não é um raciocínio intelectual. Pode parecer, mas não tem outra forma de organizar as ideias sem usar o intelecto também. Então, é intelectual, mas é intelectual olhando para as emoções. Essa é a diferença. É que teve uma vez que as pessoas, alguém comentou assim, as emoções não são racionais. Claro, as emoções não são racionais. As emoções têm uma racionalidade própria. As emoções não são lógicas, as emoções têm uma lógica própria. O que eu estou falando é sobre a lógica das emoções, é sobre inteligência emocional. Para alguém que ouça assim de rápido, pode achar que é uma fala racional sobre as emoções, mas é uma fala sobre a racionalidade das emoções, é o funcionamento das emoções. Cadê? A Andrade escreveu verdade. A Eliane escreveu, minha tia ficou viúva e não ficava sozinha nem um minuto. Ou seja, ela não queria ter que entrar em contato com a tristeza que ela entrava em contato quando estava sozinha. Quando você está sozinha, você está com as suas emoções, com o seu eu emocional. Então, a gente nunca está sozinho. Quando eu estou sozinho, eu estou com o meu eu emocional. Se o meu eu emocional está triste, essa tristeza está acumulada da vida, porque a gente carrega uma tristeza desde a infância. A tristeza que a gente sente hoje não é só de hoje. É um acumulado de todas as experiências desde a infância. E isso é assim até que a gente comece a cuidar dessa tristeza. Porque eu posso fugir da tristeza a vida toda. E enquanto eu fugir da tristeza, ela continua lá, ela não vai embora sozinha. Não importa os recursos que eu use para lidar com a tristeza. Uma coisa que eu estou gostando dessa série de aulas, dos 5 pilares, é que conforme eu vou trazendo o assunto da aula, eu vou aprendendo junto. Por exemplo, para mim está muito claro a importância de olhar para o pilar da autenticidade como uma forma de você saber o quanto você está se permitindo viver a sua vida plenamente. A autenticidade mostra isso, porque ser autêntico não é necessariamente ser comunicativo, não é necessariamente ser reservado. Ser autêntico é ser verdadeiro com a sua verdade momento a momento. E essa verdade pode mudar, e ser autêntico é ser fiel a essa mudança. Independente da expectativa, independente do julgamento dos outros. E isso se encaixa em várias linhas de pensamento. Se você se interessa pela questão do autoconhecimento, dores emocionais no corpo, Andrade? Você sente dor no corpo? As emoções a gente sente no corpo. A dor no corpo significa a emoção está gritando e você não está ouvindo ela. Primeiro, a emoção ou a questão que precisa da nossa atenção se manifesta no nível do sentimento. O sentimento é sutil.
Daqui a pouco o nosso pensamento se adapta ao sentimento. E aí não resolve. Daqui a pouco afeta o corpo. O próximo passo é a doença. Isso que eu estou falando é da alquimia. Uma das formações de terapia que eu fiz foi terapia floral, do sistema de alquimia do João Aleixo. Então, existe um ciclo da doença. Esse ciclo da doença começa nas emoções. Então, tem uma dor emocional, uma tristeza. Essa tristeza, ela está comunicando já alguma coisa. Ela está dizendo, cuida de mim, olha para mim. A tristeza é o meu eu emocional pedindo cuidado. Daí eu sinto medo disso. Aí eu não quero mexer. Então, o medo é outra emoção que está pedindo para você cuidar da segurança. Então, a tristeza pede para você cuidar de si, o medo pede para você dar segurança para você. Então, começa aqui a dor emocional, que é a tristeza, e aí você não sabe lidar, você foge, você não quer lidar com medo, então tem tristeza e medo misturado, aí afeta o pensamento. Você muda a sua maneira de agir, você muda a sua expressão, você cria uma máscara, você deixa de ser quem você é, você baixa a sua autenticidade, aí daqui a pouco afeta o corpo físico. Na alquimia, as emoções é o elemento água, o pensamento é o elemento ar, o corpo é o elemento terra. Então, quando o problema chegou no corpo, é quando começam as dores. O próximo passo é o fogo. O fogo é a doença, é a degeneração. Então, a forma de você prevenir a dor no corpo ou reverter é você cuidar das emoções. Não adianta não adianta só tomar um medicamento. Você pode tomar se você quiser. Não sou contra o medicamento. Mas eu estou mostrando que não adianta só fazer uso de medicamentos sem cuidar da sua relação com as emoções. A relação com a emoção não vai mudar porque você tomou um medicamento. Você precisa, se você está tomando um medicamento para uma dor, também olhar para as emoções. Não adianta você fugir da tristeza, fugir do medo, negar a sua verdade interior para se adaptar às relações, e aí você toma um remédio para dor de cabeça, para enxaqueca, mas o comportamento continua igual. Se é o comportamento a causa, qual o comportamento? Não ser verdadeiro com o que você sente. Cadê? A Eliane escreveu, eu sinto dor nos ombros quando passo raiva. Então, olha que interessante, Eliane, a gente sente raiva nessa parte aqui, ó. Essa parte aqui, geralmente, é a parte do corpo que a gente sente a raiva. Então, faz sentido que os ombros doam diante da raiva, mas pensa que é o acúmulo de raiva. Não deve ser a primeira raiva. Já deve ser uma raiva acumulada há muito tempo. Tanto que dói o corpo. A Andrade escreveu, não gosto que meu marido toque em mim. Parece que dói tudo. Então, aí a dor é a forma que o seu corpo faz para você impedir algo que você não consegue se posicionar. Entende? A dor de cabeça é como se fosse o motivo para você se posicionar. Então, é quase como se fosse o seu eu emocional está se manifestando. Racionalmente, você não consegue impor limites. Eu estou falando a partir do que você escreveu. Então, racionalmente, você não consegue impor limites. Se posicionar, falar o que você sente, o que você precisa, dizer não. Por quê? Medo do abandono. Medo de ficar sozinha. Então, por que você não quer ficar com você? Você se permite que situações invasivas, situações que você não quer, te incomode, aconteçam. Toda vez que você permite Isso é uma forma de abuso. Você não quer ser tocada e cede. Entende? Quando você não quer algo e esse algo acontece e você não faz nada por medo, isso é uma forma de abuso consigo também. Tem o abuso da pessoa que faz, que toca sem permissão, e tem o abuso da pessoa que não se manifesta contra isso. Então, a gente é abusivo com a gente quando a gente não impõe o limite. E aí, não adianta, assim, culpar o outro não resolve a nossa dor. A gente precisa voltar para dentro e cuidar das emoções. A questão chave, então, a Andréa descreveu que 23 anos assim. Então, e se continuar, vai ser a vida toda assim.
só muda se você olhar para as emoções, só muda com autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade significa como eu estou contribuindo para a dor que eu sinto. Como eu contribuo para essa dor no corpo, essa dor de cabeça, essa enxaqueca, esse pânico, esse medo de ficar sozinho. Como que eu contribuo? Essa é a pergunta para se fazer. Você precisa se fazer essa pergunta diariamente. Como eu contribuo para os problemas que eu não quero mais? Essa pergunta é muito importante, porque se você tomar consciência que você contribui, mas é a situação política, a economia, a fonte do problema, mantém a gente nos problemas. Ou seja, um passo importante é a autorresponsabilidade. Como que você exercita... Tá vendo? Mas ficou mais difícil depois da pandemia. Ok, ficou mais difícil depois da pandemia. Aí a pergunta é, sabendo que ficou mais difícil depois da pandemia, qual é a sua parte nisso? Como você contribui para ser mais difícil? Porque se você não olha para a sua tristeza, se você não dialoga consigo de forma empática, se posiciona do lado do que você sente, busca dar segurança para si. Se você não cuida dessa relação com o eu emocional, vai ficar mais difícil ainda. Então, ficou mais difícil depois da pandemia, ok. E você faz mais difícil ainda por não fazer a sua parte. O que eu quero dizer é, ok, ficou mais difícil depois da pandemia. Parece ser uma realidade, certo? Aí o foco da autorresponsabilidade é como eu contribuo para ser mais difícil. O que eu posso fazer para ser menos difícil? Se eu percebo como eu contribuo para ser mais difícil, essa consciência vai me indicar no que eu posso focar. Se eu foco no está mais difícil por causa da pandemia, o que eu posso fazer? Eu não controlo a pandemia. Agora, se eu foco que, além da pandemia ter feito ficar mais difícil, mas eu faço ficar mais difícil porque eu não cuido de mim, cuidar de mim está no meu controle. Dialogar comigo está no meu controle. A forma como eu lido com a tristeza, se eu lido mesmo, se eu decido entrar em contato, acolher, dialogar com ela, isso está no meu controle.